Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Olá! Hoje falaremos sobre as justificativas do uso das principais ferramentas de aprendizagem pedagógicas no processo ensino-aprendizado. Qualquer recurso, material ou tecnologia pode ser utilizada como ferramenta de aprendizagem. Elas podem ser físicas ou digitais, incluindo desde livros físicos até aplicativos e plataformas digitais de ensino. O objetivo das ferramentas de aprendizagem é ajudar os alunos a adquirirem novos conhecimentos e desenvolverem habilidades cognitivas e socioemocionais. Um dos benefícios é a possibilidade de adaptação para atender às necessidades de cada estudante, principalmente com auxílio da tecnologia. Roteiro de estudos Google Forms como uma ferramenta pedagógica educacional. A utilização do roteiro de estudos Google Forms como ferramenta pedagógica oferece recursos que permitem ao professor criar questionários interativos, personalizados e de fácil acesso aos alunos, favorecendo a organização de conteúdos, estimulando a participação ativa dos estudantes e otimizando o processo de aprendizagem. Uma das principais vantagens do uso do Google Forms como roteiro de estudos é a facilidade de distribuição e acesso aos questionários. Por ser uma ferramenta online, o professor pode compartilhar o link do roteiro diretamente com os estudantes, que poderão respondê-lo de qualquer local com acesso à internet. Isso elimina a necessidade de impressões em papel, reduz custos e facilita seu uso em qualquer contexto, seja presencial ou remoto. Além disso, o roteiro de estudos Google Forms permite ao professor personalizar as questões de acordo com os objetivos e conteúdos trabalhados em sala de aula, adaptando-as às necessidades específicas de cada turma. É possível incluir diversos formatos de perguntas, como múltipla escolha, verdadeiro ou falso, respostas dissertativas, entre outros, o que proporciona uma avaliação mais completa e variada do conhecimento dos alunos. Outro ponto relevante é que essa ferramenta possibilita a inclusão de recursos visuais, como imagens, vídeos e links, no roteiro de estudos. Esses recursos auxiliam na compreensão dos conteúdos, enriquecem a experiência de aprendizagem e facilitam a fixação de informações. Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem se torna mais dinâmico, atraente e envolvente para os alunos. O Google Forms oferece, ainda, a opção de criar respostas automáticas, o que permite ao aluno receber instantaneamente um feedback sobre seu desempenho no questionário. Essa retroalimentação imediata fornece informações valiosas, indicando quais pontos precisam ser revisados ou aprofundados. Essa funcionalidade contribui para uma aprendizagem mais autônoma e autorregulada, uma vez que os alunos podem monitorar seu progresso individualmente. Com o Google Forms, o professor tem a possibilidade de coletar, organizar e analisar as respostas dos alunos de forma rápida e eficiente. Essas informações permitem ao docente identificar facilmente as lacunas e dificuldades dos estudantes, possibilitando ajustes e intervenções pedagógicas mais direcionadas e efetivas. Dessa forma, essa ferramenta, o roteiro de estudo via Google Forms, contribui para a personalização do ensino, levando em consideração as necessidades individuais de cada aluno. Por fim, o roteiro de estudos Google Forms promove a interação entre professor e aluno, permitindo um acompanhamento mais próximo e individualizado durante o processo de aprendizagem. O docente pode utilizar os resultados obtidos nos questionários para fornecer feedbacks mais precisos e orientações adequadas para cada estudante, potencializando seu desenvolvimento acadêmico. Diante desses argumentos, é possível afirmar que o roteiro de estudos Google Forms se mostra uma ferramenta pedagógica de extrema importância no processo ensino-aprendizado. O roteiro de estudos Google Forms possibilita a distribuição facilitada de materiais, a personalização das questões, o uso de recursos visuais, a retroalimentação imediata, a análise dos resultados e a interação professor-aluno. Assim, o Google Forms contribui para um ensino mais eficiente, participativo e adaptado às necessidades individuais dos estudantes. Assiduidade como uma ferramenta pedagógica educacional.
A assiduidade é fundamental como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizado, pois possibilita que os estudantes estejam presentes de forma regular e constante nas atividades escolares. Ela proporciona uma maior interação entre os alunos e o ambiente de aprendizagem. Ao comparecer às aulas regularmente, os estudantes têm a oportunidade de participar ativamente das discussões em sala de aula, tirar dúvidas, realizar exercícios práticos e interagir com seus colegas. Essa interação estimula o compartilhamento de ideias, a colaboração e a troca de experiências entre os estudantes, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades de comunicação e socialização. Além disso, a assiduidade contribui para o acompanhamento contínuo do progresso acadêmico dos alunos. Ao frequentar regularmente as aulas, os estudantes têm a oportunidade de receber feedback constante dos professores, que podem identificar eventuais dificuldades individualmente e oferecer auxílio personalizado. Dessa forma, a assiduidade possibilita que os estudantes tenham um acompanhamento mais próximo de seu desempenho acadêmico, permitindo a identificação de pontos de melhoria e a promoção de um aprendizado mais efetivo. O cumprimento regular das atividades escolares também fortalece o compromisso e a responsabilidade dos alunos. A assiduidade demonstra não apenas o interesse pelo conteúdo, mas também a disposição em se dedicar e cumprir com as obrigações acadêmicas. Essa postura disciplinada contribui para o desenvolvimento de habilidades como organização, planejamento e pontualidade, que são fundamentais para a vida acadêmica e profissional. Por fim, é importante ressaltar que a assiduidade está diretamente relacionada à construção de uma rotina de estudo saudável. Ao comparecer regularmente às aulas, os estudantes adquirem o hábito de estudar de forma contínua e consistente, evitando a procrastinação e potencializando os resultados de aprendizagem. É por meio da assiduidade que os estudantes podem aproveitar ao máximo as oportunidades oferecidas pelo ambiente educacional, maximizando seu potencial de desenvolvimento intelectual e pessoal. Em suma, a assiduidade é uma ferramenta pedagógica de extrema importância no processo ensino-aprendizado, pois contribui para a interação entre alunos e ambiente de aprendizagem, facilita o acompanhamento do progresso individual, fortalece o compromisso e a responsabilidade dos estudantes, além de auxiliar na construção de uma rotina de estudos saudável. Portanto, é essencial que os alunos reconheçam e valorizem a relevância da assiduidade para o seu próprio crescimento educacional e pessoal. Cópia como uma ferramenta pedagógica educacional. Embora seja comumente associada à mera reprodução de informações, a cópia pode oferecer benefícios significativos aos alunos. Uma das principais razões para defender a utilização da cópia como ferramenta pedagógica é seu potencial de desenvolver habilidades motoras e de atenção dos estudantes. Ao copiar um texto, desenho ou diagrama, os alunos exercitam a coordenação motora fina, a precisão e a concentração. Essas são habilidades fundamentais para um bom desempenho escolar, especialmente em disciplinas como ciências e matemática, onde é necessário transpor problemas para o papel. Além disso, a cópia também pode atuar como um meio de fixação de conteúdo. Ao transcrever informações, os alunos têm a chance de internalizar conceitos, vocabulário e fórmulas, o que pode ajudar na memorização. Essa prática também contribui para a assimilação de padrões ortográficos e gramaticais, favorecendo a escrita correta. Outro ponto relevante é que a cópia pode ser usada para conscientizar os alunos sobre a importância da observação e da atenção aos detalhes. Ao reproduzirem um texto ou uma imagem, eles são desafiados a identificar minúcias, padrões, nuances e peculiaridades que muitas vezes passam despercebidas. Essa prática pode estimular o desenvolvimento de habilidades de observação, análise e interpretação, que são cruciais para o aprendizado crítico. Ademais, a cópia também pode desempenhar um papel na promoção da criatividade. Ao trabalhar com referências visuais ou textuais, os alunos podem aprender técnicas e estilos específicos, que podem servir como ponto de partida para suas próprias criações. Através da cópia, eles têm a oportunidade de experimentar diferentes formas de expressão e desenvolver sua própria voz artística ou literária.
Ao reconhecer os benefícios da cópia em termos de habilidades motoras, fixação de conteúdo, atenção aos detalhes e estímulo à criatividade, fica evidente sua relevância no processo de ensino-aprendizagem. A aula expositiva como uma ferramenta pedagógica educacional. A aula expositiva permite ao professor compartilhar seu conhecimento de forma direta e estruturada, apresentando o conteúdo de maneira clara e objetiva. Isso possibilita que os alunos recebam informações fundamentais de forma organizada, facilitando a assimilação e compreensão dos conceitos abordados. Assim, a aula expositiva proporciona uma base sólida para o desenvolvimento das demais atividades do processo de aprendizagem. Além disso, a aula expositiva permite ao professor transmitir sua experiência e expertise no assunto, enriquecendo o aprendizado dos alunos. Através de sua exposição, o professor pode compartilhar exemplos práticos, casos reais e aplicações do conteúdo no contexto cotidiano. Isso possibilita aos estudantes uma compreensão mais profunda e uma visão mais abrangente do tema, contribuindo para a formação de uma base sólida de conhecimento. Outra vantagem da aula expositiva é a possibilidade de interação entre professor e alunos. Durante a exposição, os estudantes têm a oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas e participar de discussões sobre o assunto em questão. Essa interação auxilia na consolidação do aprendizado, estimula o pensamento crítico e promove a construção de um conhecimento mais aprofundado. A aula expositiva permite ao professor adaptar sua linguagem e abordagem pedagógica de acordo com as necessidades dos alunos. O professor pode direcionar sua exposição de acordo com o nível de conhecimento da turma, fornecendo explicações mais simples ou mais complexas conforme a demanda. Essa adaptabilidade contribui para a personalização da aprendizagem, atendendo às necessidades individuais e promovendo um ensino eficaz. Por fim, a aula expositiva proporciona aos estudantes um modelo de aprendizado a ser seguido. Através da exposição do professor, os alunos têm a oportunidade de observar e absorver técnicas de apresentação, estruturação do pensamento e expressão oral. Isso auxilia na formação de habilidades de comunicação, oratória e organização de ideias, competências valiosas para o desenvolvimento pessoal e profissional. Em resumo, a aula expositiva desempenha um papel fundamental no processo ensino-aprendizado, permitindo a transmissão direta de conhecimento, compartilhamento de experiências, interação entre professor e alunos, adaptabilidade pedagógica e fornecimento de modelos de aprendizado. Portanto, é essencial reconhecer e valorizar a importância da aula expositiva como ferramenta pedagógica, visando garantir uma educação de qualidade e promover o desenvolvimento dos estudantes. Caça-palavras como uma ferramenta pedagógica educacional. Embora possa ser vista como um simples jogo de busca de letras, o caça-palavras proporciona inúmeros benefícios aos alunos. Um dos principais motivos para defender o caça-palavras como ferramenta pedagógica é a sua capacidade de estimular o desenvolvimento do vocabulário e da habilidade de leitura dos estudantes. Ao buscar e identificar as palavras escondidas, os alunos são desafiados a reconhecer e relacionar as letras, o que contribui para o aprimoramento do conhecimento das palavras e suas grafias corretas. Esse exercício lúdico pode tornar o aprendizado de novas palavras mais envolvente e prazeroso. Além disso, o caça-palavras pode ser utilizada como uma forma de revisão e fixação de conteúdos. Ao criar caça-palavras com termos relacionados a uma determinada disciplina ou tema, os alunos têm a oportunidade de relembrar conceitos e informações já apresentados em aulas anteriores. Isso fortalece a memória e a compreensão dos assuntos, contribuindo para uma aprendizagem mais consolidada. Outro ponto relevante é que o caça-palavras pode ser uma estratégia eficiente para desenvolver e aprimorar habilidades cognitivas como o raciocínio lógico, o foco e a concentração. Ao buscar palavras dentro de uma grade de letras, os alunos são desafiados a identificar padrões, fazer conexões e usar estratégias de busca. Essas habilidades são fundamentais não apenas no contexto escolar, mas também em diversas situações da vida cotidiana. Além disso, o caça-palavras também estimula a interação e a colaboração entre os alunos.
Ao trabalhar em equipe na resolução de um caça-palavras, os estudantes são incentivados a se comunicar e compartilhar conhecimentos, promovendo a construção coletiva do aprendizado. Essa atividade pode ser especialmente benéfica para desenvolver habilidades sociais e promover a cooperação entre os colegas. É crucial que os alunos também sejam incentivados a compreender, interpretar e aplicar os conhecimentos em contextos reais. Ao reconhecer os benefícios do caça-palavras em termos de vocabulário, revisão de conteúdo, desenvolvimento cognitivo e interação entre os alunos, fica evidente sua importância no processo de ensino-aprendizagem. Palavras cruzadas como uma ferramenta pedagógica educacional. As palavras cruzadas são uma maneira divertida e envolvente de aprofundar o vocabulário e o conhecimento de diferentes áreas. Ao resolver as pistas e preencher as palavras na grade, os estudantes são desafiados a compreender e utilizar termos específicos, expandindo seu repertório lexical. Essa prática auxilia tanto no desenvolvimento da escrita quanto na leitura, favorecendo uma maior fluência linguística. Além disso, as palavras cruzadas promovem a capacidade de raciocínio lógico e dedutivo dos alunos. Ao enfrentarem os enigmas propostos, eles precisam organizar as informações disponíveis, fazer conexões e encontrar soluções por meio do uso do pensamento crítico. Esse exercício cognitivo é fundamental para o desenvolvimento de habilidades analíticas e de resolução de problemas em outras áreas do conhecimento. Outro aspecto importante é a capacidade das palavras cruzadas em estimular a memória e a concentração. Ao se depararem com um desafio que requer foco e atenção aos detalhes, os estudantes treinam sua capacidade de reter informações e se concentrar em uma tarefa específica. Essa habilidade é essencial para absorver e armazenar conhecimentos complexos de maneira eficiente. Além disso, as palavras cruzadas também promovem o trabalho em equipe e a colaboração entre os alunos. Ao resolver os enigmas juntos, os estudantes aprendem a compartilhar conhecimentos, debater ideias e construir soluções coletivamente. Essa interação social enriquece o aprendizado ao promover a troca de experiências e a construção conjunta do conhecimento. Ao reconhecer a capacidade das palavras cruzadas em aprimorar o vocabulário, desenvolver o raciocínio lógico, fortalecer a memória e estimular a colaboração entre os alunos, fica evidente sua importância como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizado. Produção de texto como uma ferramenta pedagógica educacional. A produção de texto é essencial para o desenvolvimento das habilidades de expressão escrita dos alunos. Através da elaboração e organização de ideias, os estudantes são desafiados a colocar em prática o domínio da língua portuguesa, expandindo seu repertório vocabulário e aprimorando sua capacidade de comunicação escrita. Essa prática é crucial para o sucesso acadêmico e profissional, já que a escrita é uma habilidade cada vez mais exigida nas diferentes esferas da vida. Além disso, a produção de texto promove o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade argumentativa dos alunos. Ao expressarem suas opiniões e ideias de forma clara e coerente, eles são estimulados a refletir sobre diferentes temas, fundamentar seus argumentos e defender seus pontos de vista. Isso impulsiona o senso crítico e a capacidade de análise, habilidades essenciais para a formação de cidadãos informados e atuantes na sociedade. Outro aspecto importante é a produção de texto como forma de assimilar e consolidar os conhecimentos adquiridos. Ao escrever sobre um determinado tema, os estudantes são desafiados a relacionar informações, organizar conceitos e produzir um texto coeso e com sentido. Esse processo estimula a memória e consolida o aprendizado de forma mais eficiente, auxiliando na fixação dos conteúdos estudados. Ademais, a produção de texto também favorece o desenvolvimento da criatividade e da imaginação dos alunos. Ao escreverem histórias, poesias ou redações, eles são incentivados a explorar sua capacidade inventiva, a criar personagens, cenários e tramas. Essa prática não apenas estimula a criatividade, mas também auxilia no desenvolvimento da habilidade de resolução de problemas, permitindo que os estudantes criem soluções inovadoras e fora da caixa. Em suma, ao reconhecer o papel central da produção de texto no desenvolvimento da expressão escrita, no pensamento crítico, na consolidação dos conhecimentos e na estimulação da criatividade,
Fica evidente sua importância como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizado. Reescrita como uma ferramenta pedagógica educacional. A reescrita é uma ferramenta pedagógica muito importante no processo de aprendizagem por vários motivos. Em primeiro lugar, pode-se argumentar que a prática de reescrever texto desenvolve as habilidades de leitura e escrita dos alunos, pois eles têm a oportunidade de analisar e refletir sobre seu trabalho quando retomam a escrita de um determinado texto. A reescrita também ajuda a consolidar o conhecimento adquirido, pois os alunos podem identificar lacunas ou erros de aprendizado ao revisar o conteúdo. Essa reflexão permite que você entenda melhor os conceitos que aprendeu e corrija os erros cometidos no passado. Outra coisa a considerar é o desenvolvimento do pensamento crítico. Ao reescrever, os alunos são incentivados a fazer perguntas e melhorar sua produção para melhorar seu desempenho. Isso promove autonomia e responsabilidade no processo de aprendizagem, pois eles percebem que podem melhorar sua comunicação por meio da escrita. A reescrita ainda pode ser uma forma de entender a diversidade de ideias e perspectivas dos alunos. Permitir que o texto seja revisado estimula a criatividade e o caráter, dando a todos a chance de expressar sua individualidade e experimentar diferentes estilos de escrita. Por fim, a reescrita também é uma forma de estimular a persistência e a resiliência nos alunos. Por meio desse exercício, eles entendem que a escrita é um processo contínuo que exige esforço e aprimoramento constantes. Assim, eles aprendem a lidar com feedbacks construtivos e estão constantemente em busca de melhorias na produção. Com base nesses argumentos, fica claro que a reescrita é uma ferramenta educacional indispensável no processo de ensino-aprendizagem. Ao incentivar os alunos a refletir, melhorar e ser criativos, promovemos o desenvolvimento de habilidades essenciais para o sucesso acadêmico e pessoal. Filmes e documentários como uma ferramenta pedagógica educacional. Os filmes e documentários são capazes de despertar o interesse e captar a atenção dos alunos de maneira eficaz. Por meio da linguagem audiovisual, é possível criar um ambiente que estimula a curiosidade e a motivação para aprender. Essas mídias conseguem transmitir informações de forma envolvente e emocionante, sendo capazes de criar conexões emocionais que facilitam a assimilação e a retenção dos conhecimentos. Além disso, os filmes e documentários são capazes de oferecer uma representação visual e prática dos conceitos abordados em sala de aula. Ao assistir a cenas, imagens e experiências reais ou fictícias, os alunos têm a oportunidade de visualizar e compreender de maneira concreta os temas que estão aprendendo. Isso contribui para uma compreensão mais profunda dos assuntos, ajudando a fixar as informações e tornando os conteúdos mais tangíveis. Outro aspecto relevante é que os filmes e documentários apresentam diferentes perspectivas e ampliam o conhecimento dos alunos sobre o mundo e a sociedade. Ao expor a diversidade de culturas, realidades e pontos de vista, eles promovem a reflexão crítica e a capacidade de análise dos estudantes. Isso os incentiva a questionar, debater e desenvolver uma visão mais aberta e inclusiva. Além disso, essas mídias também permitem trabalhar temas como empatia, diversidade e respeito, contribuindo para uma formação mais completa e cidadã. Outro ponto a ser considerado é que os filmes e documentários possuem o poder de contextualizar os conteúdos e torná-los mais relevantes para a vida dos alunos. Ao apresentar situações reais ou históricas, essas mídias mostram como os conhecimentos adquiridos se aplicam no mundo real, tornando o aprendizado mais significativo e aplicável. Isso ajuda a despertar o interesse dos alunos, que passam a perceber a relação entre o que estão aprendendo e a sua própria realidade. Os filmes e documentários possibilitam o aprofundar do aprendizado, o desenvolver das habilidades argumentativas e estimulam a participação ativa dos estudantes. Assim, considerando a capacidade de captar a atenção, representar visualmente, oferecer múltiplas perspectivas, contextualizar e promover a reflexão crítica, fica evidente a importância dos filmes e documentários como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizado. Quebra-cabeça como uma ferramenta pedagógica educacional. O quebra-cabeça estimula o raciocínio lógico, a concentração, a perseverança e a cooperação, sendo uma atividade lúdica que contribui para o desenvolvimento integral dos estudantes.
Ele promove o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos. Ao tentar encaixar as peças corretamente, eles são desafiados a analisar os diferentes formatos, cores e padrões presentes no quebra-cabeça. Isso estimula a observação, a percepção visual e a capacidade de classificação, organização e dedução. Essas habilidades são essenciais para a resolução de problemas tanto na vida escolar como na vida cotidiana. Além disso, o quebra-cabeça requer concentração e foco, o que é extremamente benéfico para os alunos. Ao se envolverem na atividade, eles aprendem a direcionar sua atenção para um objetivo específico e a trabalhar de forma constante até alcançá-lo. Essa habilidade de concentração aprimorada é transferível para outras áreas de estudo, melhorando o desempenho em tarefas mais complexas e exigentes. A perseverança é outra habilidade desenvolvida por meio do quebra-cabeça. À medida que enfrentam desafios e obstáculos durante a montagem, os alunos aprendem a persistir diante de dificuldades. Eles desenvolvem a paciência, a resiliência e a determinação necessárias para encontrar soluções e completar o quebra-cabeça. Essa mentalidade de perseverança é fundamental para o sucesso em tarefas acadêmicas e na vida profissional. Além dos benefícios cognitivos, o quebra-cabeça também tem um impacto emocional positivo nos alunos. Ao completar um quebra-cabeça, eles experimentam uma sensação de satisfação e conquista, o que fortalece sua autoestima e confiança. A superação de desafios durante a montagem do quebra-cabeça também os ajuda a desenvolver uma mentalidade de crescimento, onde entendem que o esforço, a persistência e a resolução de problemas levam ao sucesso. Por fim, o quebra-cabeça pode promover a cooperação e o trabalho em equipe. Ao resolver um quebra-cabeça em grupo, os alunos precisam compartilhar ideias, discutir estratégias e colaborar para alcançar um objetivo comum. Isso os ajuda a desenvolver habilidades sociais importantes, como a escuta ativa, a comunicação eficaz e a capacidade de trabalhar em equipe, características essenciais para o sucesso em qualquer ambiente. Com base nesses argumentos, fica evidente a importância do quebra-cabeça como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizado. Ao estimular o raciocínio lógico, a concentração, a perseverança e a cooperação, o quebra-cabeça contribui de forma significativa para o desenvolvimento integral dos alunos, oferecendo benefícios cognitivos, emocionais e sociais que são fundamentais para o sucesso acadêmico e pessoal. Colagem e pintura como uma ferramenta pedagógica educacional. A colagem e pintura proporcionam uma maneira lúdica e expressiva de explorar e compreender o mundo ao redor, contribuindo para um aprendizado mais significativo e prazeroso. A colagem e pintura estimulam a criatividade dos alunos. Ao terem a liberdade de experimentar diferentes materiais, formas e cores, eles são encorajados a desenvolver sua imaginação e expressão artística. Essa criatividade cultivada durante as atividades de colagem e pintura é transferível para outras áreas do conhecimento, pois promove uma mentalidade de pensar fora da caixa, encontrar soluções inovadoras e abordar problemas de maneira original. Além disso, a colagem e pintura exercitam a coordenação motora fina dos alunos. Ao manusearem tesouras, pincéis, cola e outros instrumentos de arte, eles aprimoram suas habilidades motoras, como o controle da força, a precisão nos movimentos e a destreza das mãos. Esses aspectos são essenciais para o desenvolvimento de habilidades como a escrita, a leitura e a manipulação de objetos no dia a dia. As atividades de colagem e pintura também promovem a compreensão do mundo ao redor, permitindo que os alunos explorem e representem visualmente objetos, lugares e situações. Através da pintura, eles têm a oportunidade de expressar suas percepções, emoções e pensamentos de forma não verbal, desenvolvendo habilidades de comunicação e interpretação visual. Essa compreensão visual é fundamental para a leitura de imagens e a apreciação artística. Ao realizar atividades de colagem e pintura, os alunos também têm a oportunidade de trabalhar em projetos individuais e colaborativos, o que promove o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Eles aprendem a compartilhar materiais, a trocar ideias, a defender seus pontos de vista e a respeitar as opiniões dos colegas. Essas habilidades interpessoais são fundamentais para o trabalho em equipe, o respeito à diversidade e a construção de relacionamentos saudáveis.
Por fim, a colagem e pintura são ferramentas pedagógicas que tornam o processo de ensino-aprendizagem mais prazeroso, envolvente e significativo. Ao permitir que os alunos se expressem livremente, explorem diferentes técnicas e materiais, e transformem ideias em obras de arte, eles se tornam protagonistas ativos do próprio aprendizado. Isso fortalece a motivação intrínseca, a autoestima e o amadurecimento do senso de identidade pessoal. Com base nesses argumentos, é inegável a importância da colagem e pintura como ferramentas pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem. Ao estimular a criatividade, desenvolver a coordenação motora fina, promover a compreensão do mundo, cultivar habilidades sociais e emocionais, além de tornar o aprendizado mais prazeroso, essas atividades contribuem para uma educação completa e enriquecedora. Prova como uma ferramenta pedagógica educacional. A prova é uma ferramenta pedagógica de extrema importância no processo ensino-aprendizado pelos seguintes motivos. Primeiramente, as provas permitem ao professor avaliar o conhecimento adquirido pelos alunos de forma sistemática e padronizada. Por meio delas, é possível verificar se os alunos compreenderam os conteúdos trabalhados em sala de aula, se conseguem aplicar os conceitos aprendidos e se estão desenvolvendo as habilidades necessárias. Esse tipo de avaliação é fundamental para identificar os pontos fortes e fracos dos estudantes, direcionando intervenções e auxiliando na melhoria contínua da aprendizagem. Além disso, as provas promovem a consolidação e fixação dos conhecimentos. Ao estudar para uma prova, os alunos revisam e relembram os conteúdos abordados, reforçando conexões neurais e consolidando o aprendizado. A realização da prova também exige que os alunos apliquem os conhecimentos teóricos na prática, desenvolvendo habilidades de análise, síntese e resolução de problemas. Outro ponto importante é que as provas estimulam a disciplina e a organização dos estudantes. O processo de preparação para uma prova envolve a elaboração de um plano de estudos, a definição de prioridades, o estabelecimento de metas e a gestão do tempo. Essas habilidades são essenciais para o sucesso acadêmico, mas também são transferíveis para a vida diária, auxiliando os alunos em seu desenvolvimento pessoal e profissional. As provas oferecem um feedback preciso sobre o desempenho dos alunos. Por meio dos resultados, os professores conseguem identificar quais conteúdos foram bem assimilados pela turma e quais demandam uma revisão ou abordagem diferenciada. Esse feedback auxilia na tomada de decisões pedagógicas, permitindo ajustes no planejamento e no ensino, visando atender às necessidades dos alunos e promover uma aprendizagem mais eficaz. Outro aspecto relevante é que as provas permitem a comparação e a mensuração do desempenho dos alunos em relação aos seus pares. Essa comparação saudável estimula a competitividade saudável entre os estudantes, incentivando-os a se dedicarem mais aos estudos e a buscarem a melhoria contínua. Além disso, a avaliação por meio de provas é uma forma justa e imparcial de avaliar a performance dos alunos, tendo em vista que todos têm as mesmas condições e oportunidades. Por fim, as provas contribuem para a criação de um ambiente de aprendizagem mais sólido e consistente. Ao estabelecer critérios claros de avaliação, as provas auxiliam na criação de um ambiente de confiança e transparência entre os alunos e os professores. Os estudantes sabem o que é esperado deles, o que auxilia no seu engajamento e na conquista dos objetivos propostos. Em resumo, a prova é uma ferramenta pedagógica essencial no processo ensino-aprendizagem, uma vez que permite a avaliação do conhecimento, a consolidação do aprendizado, estimula a disciplina e organização dos estudantes, oferece feedback sobre o desempenho, permite a comparação entre os alunos e contribui para um ambiente de aprendizagem sólido e consistente. A utilização adequada da prova favorece a qualidade da educação e o desenvolvimento integral dos estudantes. Gamificação como uma ferramenta pedagógica educacional. A gamificação tem se mostrado uma ferramenta pedagógica de grande importância no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando uma experiência lúdica e motivadora para os alunos. Ao incorporar elementos dos jogos no contexto educacional, a gamificação estimula o engajamento, a participação ativa e a colaboração, promovendo uma aprendizagem mais significativa e duradoura. Uma das principais vantagens da gamificação é o fato de ela tornar as aulas mais atrativas e divertidas.
Ao utilizar elementos como pontuações, níveis, desafios e recompensas, os estudantes sentem-se estimulados a superar obstáculos e conquistar objetivos, o que mantém o interesse e a motivação em alta. Dessa forma, a aprendizagem deixa de ser algo monótono e passa a ser encarada como uma atividade prazerosa, despertando o entusiasmo dos alunos em aprender e explorar novos conteúdos. Além disso, a gamificação permite aos alunos desenvolverem habilidades importantes para a vida profissional e o convívio social. Por meio dos jogos, eles podem aprimorar competências como resolução de problemas, tomada de decisões, trabalho em equipe e pensamento estratégico. Essas habilidades são essenciais para enfrentar os desafios do mundo moderno, tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Portanto, a gamificação contribui para a formação de cidadãos mais preparados e aptos a lidar com as demandas do século XXI. Outro ponto relevante é que a gamificação oferece um ambiente propício para a prática de feedback imediato e personalizado. Através do acompanhamento do desempenho dos alunos durante os jogos, é possível identificar suas dificuldades e necessidades específicas, permitindo ao professor fornecer orientações e suporte adequados. Esse retorno rápido e individualizado possibilita um aprendizado mais efetivo, uma vez que os estudantes podem corrigir seus erros e aprimorar suas habilidades de forma mais precisa e direcionada. Além disso, a gamificação incentiva a colaboração e o trabalho em equipe. Muitos jogos educativos são projetados para serem jogados em grupos, o que estimula a interação entre os alunos, a troca de conhecimentos e a construção coletiva do aprendizado. Esse trabalho colaborativo desenvolve habilidades sociais, como a comunicação, o respeito às opiniões dos outros e a capacidade de trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns. Por fim, a gamificação proporciona uma aprendizagem mais contextualizada e aplicável. Ao utilizar situações e desafios semelhantes aos enfrentados no cotidiano dos alunos, os jogos educativos permitem uma conexão direta entre o conteúdo ensinado e sua relevância prática. Isso estimula a reflexão crítica e a compreensão da utilidade dos conhecimentos adquiridos, tornando o aprendizado mais significativo e duradouro. Com base nesses argumentos, fica evidente a importância da gamificação como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. Ela torna as aulas mais atrativas e divertidas, estimulando o engajamento e a motivação dos alunos. Além disso, desenvolve habilidades essenciais, promove a colaboração, oferece feedback imediato e personalizado, e contextualiza os conteúdos de forma aplicável. Assim, a gamificação contribui para uma educação mais dinâmica e eficaz, preparando os alunos de forma mais completa para os desafios do mundo atual. Experimentos como uma ferramenta pedagógica educacional. Os experimentos desempenham um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, oferecendo aos alunos a oportunidade de vivenciar na prática os conceitos teóricos aprendidos em sala de aula. Essa metodologia pedagógica promove a compreensão efetiva dos conteúdos, estimula o pensamento crítico e científico, desenvolve habilidades de investigação e desperta o interesse dos estudantes pela ciência. Ao realizar experimentos, os alunos têm a possibilidade de observar, medir, manipular e analisar dados reais, tornando o processo educacional mais concreto e palpável. Dessa forma, eles conseguem visualizar a aplicação prática dos conceitos teóricos, identificar relações de causa e efeito e vivenciar as consequências das variáveis envolvidas. Isso proporciona uma aprendizagem mais profunda e significativa, pois os alunos conseguem construir um conhecimento sólido e abrangente. Além disso, os experimentos estimulam o pensamento crítico e científico nos alunos. Ao se depararem com situações-problema, eles são incentivados a formular hipóteses, planejar e executar procedimentos experimentais, analisar resultados e tirar conclusões embasadas em evidências. Essa abordagem científica promove o desenvolvimento de habilidades de investigação e raciocínio lógico, essenciais para a formação de cidadãos críticos e reflexivos. Os experimentos também despertam o interesse dos alunos pela ciência, tornando as aulas mais atrativas e motivadoras. A possibilidade de explorar e descobrir o desconhecido através das próprias mãos desperta a curiosidade e a vontade de aprender.
Os estudantes se sentem engajados e entusiasmados ao participarem ativamente do processo experimental, o que contribui para a construção do conhecimento e a consolidação do aprendizado. Além disso, os experimentos incentivam a colaboração e o trabalho em equipe. Muitas vezes, os alunos precisam realizar tarefas em grupo, dividindo responsabilidades e compartilhando conhecimentos. Essa prática colaborativa desenvolve habilidades sociais, como a comunicação, o respeito às opiniões dos outros e a capacidade de trabalhar em conjunto para alcançar objetivos comuns. Essas competências são fundamentais para o mundo profissional e para o convívio social. Por fim, os experimentos permitem a contextualização dos conteúdos, aproximando a teoria da realidade dos alunos. Ao explorarem situações reais, os estudantes conseguem fazer conexões entre o que é ensinado em sala de aula e o que acontece no seu dia a dia. Isso torna o aprendizado mais relevante e aplicável, proporcionando uma compreensão mais completa e duradoura dos conceitos estudados. Com base nesses argumentos, fica evidente a importância dos experimentos como ferramenta pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. Os experimentos permitem a vivência prática dos conteúdos, estimulam o pensamento crítico e científico, despertam o interesse dos alunos pela ciência, desenvolvem habilidades de investigação e promovem a colaboração. Além disso, contextualizam os conteúdos, tornando o aprendizado mais significativo. Assim, os experimentos contribuem para uma educação mais completa e enriquecedora. Cartaz como uma ferramenta pedagógica educacional. Os cartazes são uma ferramenta pedagógica de grande importância no processo ensino-aprendizado, pois eles proporcionam uma visualização clara e objetiva dos conteúdos, estimulando a atenção e facilitando a assimilação das informações. Eles são essenciais para a organização visual do ambiente educacional. Ao expor de forma clara e atrativa os temas abordados em sala de aula, eles servem como referência visual para os alunos, auxiliando na fixação dos conhecimentos e na criação de conexões entre diferentes conceitos. Dessa forma, os estudantes podem identificar rapidamente o que está sendo ensinado e associar as informações visualizadas nos cartazes com as explicações dadas pelo professor. Além disso, os cartazes podem ser utilizados como um meio de estímulo à participação dos alunos. Ao criar cartazes interativos, com perguntas, desafios ou atividades práticas, os estudantes são motivados a interagir com o conteúdo de forma ativa, o que favorece o engajamento e a construção do conhecimento de forma significativa. Os cartazes também podem ser usados como guias visuais para projetos de grupos, estimulando o trabalho em equipe e a cooperação entre os estudantes. Outro ponto importante é que os cartazes são uma excelente forma de estimular a criatividade e o pensamento crítico dos alunos. Ao criar cartazes, os estudantes são encorajados a pesquisar, sintetizar informações e organizar visualmente seu conhecimento. Isso promove a reflexão sobre o conteúdo, o desenvolvimento da capacidade argumentativa e o aprimoramento da linguagem visual. Além disso, a criação de cartazes permite que os alunos expressem sua criatividade e originalidade, tornando o ambiente escolar mais dinâmico e estimulante. É válido ressaltar também que os cartazes podem servir como um recurso inclusivo, atendendo às necessidades de diferentes tipos de aprendizagem. Por meio de imagens, cores e formas, os cartazes permitem a compreensão visual dos conteúdos, facilitando o acesso ao conhecimento para estudantes que possuem dificuldades de leitura ou de escrita. Além disso, a utilização de diferentes formatos e estilos de cartazes pode beneficiar a diversidade de estilos de aprendizagem dos alunos, adequando-se às suas preferências e promovendo uma aprendizagem mais abrangente. Em resumo, os cartazes desempenham um papel fundamental no processo ensino-aprendizado, proporcionando uma visualização clara e objetiva dos conteúdos, estimulando a participação dos alunos, desenvolvendo a criatividade e o pensamento crítico, e atendendo às necessidades de diferentes tipos de aprendizagem. Portanto, é essencial reconhecer e valorizar os cartazes como uma ferramenta pedagógica versátil e eficaz, visando promover uma educação mais acessível, envolvente e significativa. Maquete como uma ferramenta pedagógica educacional.
As maquetes são uma ferramenta pedagógica de extrema importância no processo ensino-aprendizado, pois proporcionam uma experiência prática e concreta, permitindo aos alunos explorarem conceitos de maneira mais envolvente e significativa. Elas são capazes de tornar os conteúdos mais tangíveis e palpáveis. Ao construir uma representação tridimensional de um objeto, local ou fenômeno, os alunos têm a oportunidade de visualizar, manipular e interagir com o conhecimento de uma forma concreta. Isso torna o aprendizado mais concreto e realista, possibilitando que os estudantes compreendam e assimilem os conceitos de forma mais profunda. Além disso, as maquetes ajudam os alunos a desenvolverem suas habilidades espaciais e de pensamento crítico. Ao construir uma maquete, é necessário planejar, organizar e executar todas as etapas do processo, o que estimula o pensamento analítico e a criatividade. Os alunos têm a oportunidade de resolver problemas e tomar decisões, desenvolvendo habilidades de resolução de problemas e raciocínio lógico. Outra vantagem das maquetes é que elas permitem a exploração de diferentes perspectivas e a compreensão de relações complexas. Ao criar maquetes, os alunos podem observar o objeto ou fenômeno de diferentes ângulos e escalas, facilitando a compreensão das proporções, das relações espaciais e das interações entre os elementos. Isso contribui para um entendimento mais completo e abrangente dos conceitos estudados. As maquetes também promovem o trabalho em equipe e a colaboração entre os alunos. Ao construírem uma maquete em grupo, os estudantes precisam compartilhar ideias, discutir soluções e tomar decisões conjuntas. Isso estimula a cooperação, o diálogo e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, como o respeito pelo ponto de vista do outro, a liderança e a capacidade de negociação. Por fim, as maquetes possibilitam a integração de diferentes áreas do conhecimento. Ao construir uma maquete, os alunos podem explorar elementos de matemática, física, geografia, história, entre outras disciplinas, de forma interdisciplinar. Isso promove uma visão mais holística do conhecimento, permitindo que os estudantes façam conexões entre diferentes temas e adquiram uma compreensão mais ampla e integrada do mundo ao seu redor. Em resumo, as maquetes desempenham um papel crucial no processo de ensino-aprendizado, proporcionando uma experiência concreta e envolvente, desenvolvendo habilidades espaciais e de pensamento crítico, facilitando a compreensão de relações complexas, estimulando o trabalho em equipe e promovendo a integração de diferentes áreas do conhecimento. Portanto, é essencial reconhecer e valorizar as maquetes como uma ferramenta pedagógica poderosa e eficaz, visando proporcionar aos alunos uma educação mais prática, significativa e interdisciplinar. Seminário como uma ferramenta pedagógica educacional. Os seminários permitem uma abordagem mais ativa e participativa por parte dos estudantes. Ao invés de apenas receber informações de forma passiva, os alunos são estimulados a se envolverem ativamente na construção do conhecimento. Durante os seminários, eles têm a oportunidade de pesquisar, selecionar e apresentar o conteúdo de forma clara e organizada para os colegas. Isso promove o desenvolvimento de habilidades essenciais, como a capacidade de pesquisa, análise crítica, comunicação oral e trabalho em equipe. Além disso, os seminários promovem a troca de conhecimento e experiências entre os estudantes, estimulando o diálogo e a reflexão sobre diferentes perspectivas. Através das apresentações e discussões realizadas nos seminários, os alunos são expostos a diferentes pontos de vista, o que contribui para o desenvolvimento de uma visão mais abrangente e crítica sobre o tema em questão. Isso favorece a construção de um pensamento reflexivo e a capacidade de argumentação, habilidades fundamentais para a formação de cidadãos conscientes e atuantes na sociedade. Além disso, os seminários permitem a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. Ao preparar e apresentar um seminário, os estudantes são desafiados a relacionar teoria e prática, aplicando conceitos aprendidos e desenvolvendo soluções para problemas reais. Isso promove uma aprendizagem mais contextualizada e significativa, além de estimular o pensamento crítico e a criatividade. Por fim, os seminários também contribuem para o desenvolvimento de habilidades de oratória e expressão verbal dos alunos.
Ao apresentar um seminário, os estudantes têm a oportunidade de aprimorar suas habilidades de comunicação oral, organizar as ideias de forma clara e persuasiva, além de expor seus argumentos para uma plateia. Essas competências são essenciais não apenas no ambiente acadêmico, mas também na vida profissional e pessoal. Em resumo, os seminários são uma importante ferramenta pedagógica, pois promovem uma aprendizagem mais participativa, estimulam o pensamento crítico e reflexivo, possibilitam a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos e desenvolvem habilidades de comunicação oral. Portanto, é fundamental que os educadores incentivem e valorizem a realização de seminários como parte do processo ensino-aprendizado, visando proporcionar aos alunos uma formação mais ampla e completa. Música como uma ferramenta pedagógica educacional. A música consegue engajar os alunos de maneira eficaz. Através de ritmos cativantes e melodias envolventes, ela desperta a curiosidade e a motivação para aprender. A música é capaz de criar um ambiente agradável e estimulante, que favorece o engajamento e a participação ativa dos estudantes. Essa conexão emocional proporcionada pela música facilita a absorção dos conhecimentos, tornando o aprendizado mais prazeroso e eficiente. Além disso, a música estimula e desenvolve habilidades cognitivas e emocionais dos alunos. Ela auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, da memória, da criatividade e da capacidade de concentração. Ao aprender a tocar um instrumento ou cantar, por exemplo, os estudantes desenvolvem habilidades motoras e coordenação motora. A música também promove a expressão emocional, ajudando os alunos a expressarem sentimentos e a lidarem com as emoções de forma saudável. Outro aspecto relevante é que a música auxilia no processo de memorização e fixação dos conteúdos estudados. Através de melodias, rimas e repetições, a música cria uma estrutura mnemônica que facilita a assimilação das informações. Essa abordagem pode ser especialmente útil para o aprendizado de conceitos complexos ou de matérias mais desafiadoras. A música também pode ser utilizada para transformar conteúdos em letras de músicas ou jingles, facilitando a memorização e tornando o aprendizado mais prático. Outro ponto a ser considerado é que a música promove a integração e a socialização dos alunos. Ao trabalhar em conjunto, seja tocando em uma banda, cantando em um coral ou dançando em grupo, os estudantes aprendem a colaborar, a respeitar o espaço do outro e a trabalhar em equipe. A música também pode ser uma ferramenta eficaz para promover a inclusão, permitindo que alunos com diferentes habilidades e talentos participem ativamente das atividades musicais. Considerando sua capacidade de engajamento, desenvolvimento de habilidades, facilitação da memorização, promoção da integração e aplicabilidade em diferentes disciplinas, fica evidente a importância da música como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizado. Dança como uma ferramenta pedagógica educacional. A dança estimula a expressão corporal, a criatividade, o trabalho em grupo e promove o desenvolvimento integral dos alunos. Ela permite que os estudantes expressem seus sentimentos, emoções e ideias por meio do movimento do corpo. Dessa forma, eles podem explorar e exteriorizar suas sensações, melhorando a autoestima e promovendo a autoconsciência. Através da dança, os alunos aprendem a se comunicar de forma não verbal e adquirem habilidades de expressão tão importantes quanto as habilidades linguísticas. Além disso, a dança estimula a criatividade dos estudantes. Através de movimentos livres e da improvisação, eles podem explorar diferentes formas de expressão, experimentar novas maneiras de mover o corpo e desenvolver a capacidade de criar coreografias próprias. Essa estimulação criativa é essencial para o desenvolvimento do pensamento crítico e da resolução de problemas, habilidades fundamentais no processo de aprendizagem. Outro ponto a ser destacado é o trabalho em grupo proporcionado pela dança. Durante as aulas de dança, os alunos aprendem a se relacionar uns com os outros de forma colaborativa, respeitando o espaço e as ideias de cada um. Eles também aprendem a reconhecer a importância da cooperação e a valorizar a diversidade de talentos presentes no grupo. Esse aspecto social da dança contribui para a formação de cidadãos mais empáticos, solidários e capazes de trabalhar em equipe. Por fim,
a dança promove o desenvolvimento integral dos alunos, estimulando a conexão entre o corpo e a mente. Ela proporciona uma atividade física prazerosa, melhorando a saúde e o condicionamento físico dos estudantes. Além disso, a prática regular da dança pode ajudar no desenvolvimento da coordenação motora, equilíbrio e flexibilidade. Diante desses argumentos, fica evidente a importância da dança como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizado. Ao proporcionar a expressão corporal, estimular a criatividade, promover o trabalho em grupo e contribuir para o desenvolvimento integral dos alunos, a dança se mostra um recurso valioso para enriquecer a educação e potencializar o aprendizado. Psicodrama como uma ferramenta pedagógica educacional. O psicodrama é uma ferramenta pedagógica de grande importância no processo ensino-aprendizado, pois permite uma abordagem mais profunda e integrada do desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Em primeiro lugar, o psicodrama oferece um espaço seguro e acolhedor para que os alunos possam expressar suas emoções e vivências de forma autêntica. Através da dramatização de situações do dia a dia ou de conflitos pessoais, os estudantes têm a oportunidade de explorar e compreender seus sentimentos, o que contribui para o seu autoconhecimento e para o desenvolvimento de uma inteligência emocional mais apurada. Isso resulta em uma melhora no gerenciamento das emoções e na construção de relações interpessoais mais saudáveis. Além disso, o psicodrama promove o desenvolvimento da empatia e da habilidade de se colocar no lugar do outro. Durante as representações dramáticas, os alunos têm a chance de vivenciar diferentes perspectivas e experiências, o que amplia sua compreensão sobre o mundo e as pessoas ao seu redor. Essa habilidade de se colocar no lugar do outro é essencial para a construção de relações saudáveis e harmoniosas, tanto na escola quanto na vida cotidiana. Outro ponto importante é que o psicodrama permite trabalhar questões de forma prática e vivencial, tornando o aprendizado mais significativo e duradouro. Ao dramatizar situações, os alunos não apenas entendem teoricamente um conceito, mas o experimentam na prática, compreendendo suas consequências e aprendendo com suas experiências. Isso estimula a reflexão crítica e o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas, fundamentais para o desenvolvimento de cidadãos conscientes e responsáveis. O psicodrama contribui para o desenvolvimento da comunicação e da expressão dos estudantes. Durante as sessões de psicodrama, eles são encorajados a expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara e assertiva. Isso proporciona uma melhora na habilidade de se comunicar oralmente, de se expressar artisticamente e de se relacionar de forma saudável com os outros. Essas competências são fundamentais para o sucesso não apenas no ambiente escolar, mas também em diferentes esferas da vida pessoal e profissional. Por fim, o psicodrama promove a participação e o envolvimento ativo dos alunos no processo educativo. Ao serem convidados a participar de encenações e discussões, os estudantes se tornam protagonistas de sua própria aprendizagem, desenvolvendo autonomia, responsabilidade e engajamento. Isso resulta em uma aprendizagem mais significativa e duradoura, pois os alunos se sentem motivados a desenvolver suas habilidades e aprofundar seu conhecimento. Em síntese, o psicodrama desempenha um papel fundamental no processo ensino-aprendizado, permitindo uma abordagem mais integrada e profunda do desenvolvimento socioemocional dos estudantes. Ao oferecer um espaço seguro para a expressão de emoções, desenvolver a empatia, trabalhar questões de forma prática, estimular a comunicação e promover a participação ativa dos alunos, o psicodrama contribui para uma educação mais abrangente e significativa. Portanto, é importante reconhecer e valorizar o psicodrama como ferramenta pedagógica, visando proporcionar uma formação integral e enriquecedora para os estudantes. Torcemos para que vocês tenham aprendido algo novo hoje. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!